A Semana em Minutos, notícias que foram destaques na semana de 24 de fevereiro a 2 de março de 2019. 24 de fevereiro. O governador de Roraima, Antônio Denário, anunciou no dia 24 que decretaria estado de calamidade pública no estado devido ao aumento de número de pacientes sendo atendidos na rede pública em decorrência da tensão envolvendo cidadãos venezuelanos. O decreto foi assinado no dia seguinte ao anúncio. O vice-governador Frutuoso Lins disse que a maior parte dos feridos atendidos pelo SUS e que estão envolvidos no confronto com o exército de Nicolás Maduro é vítima de tiros de fuzil, o que demanda atendimento mais complexo. O estado é a porta de entrada de venezuelanos que fogem de seu país em busca de melhores condições de vida. Uma verdadeira debandada vem se registrando desde 2013, quando o país, que possui a maior reserva de petróleo do mundo, iniciou seu mergulho no caos, provocado em boa medida pela falta de competência política e gerencial de Maduro. 25 de fevereiro. Condenado a quase 200 anos de prisão, só agora o ex-governador do Rio admitiu que recebeu propina em obras, contrato com fornecedores e negociações envolvendo o governo do estado. Sérgio Cabral prestou depoimento ao Ministério Público Federal no dia 25 e falou de valores ilícitos pagos durante a reforma do Maracanã, desapropriação do Porto de Açu, linha 4 do metrô e de muitos outros. As revelações de Cabral em nada espantam o brasileiro, que infelizmente convive com as milhares de maracutaias promovidas por agentes públicos. Não. O eleitor de Cabral não teve culpa por o eleger deputado estadual, senador e depois governador do Rio por 2 vezes. Ele é filho de um profissional muito respeitado no meio jornalístico e conseguiu enganar muita gente por anos. Mas hoje, depois de tanto chorume eclodindo do poder público, o mínimo que devemos fazer é analisar cada um dos candidatos que lhe pedirão votos nas próximas eleições, filtrar aqueles que lhe pareçam mais adequados aos cargos e só então escolher os que terão a honra de receber o seu voto. 26 de fevereiro. Depois de enviar a polêmica carta às escolas, o MEC voltou atrás e disse que enviaria uma nova. A primeira pedia que professores, alunos e funcionários das escolas ficassem perfilados em frente à bandeira nacional, executassem o hino nacional, gravassem o evento cívico e que enviassem o vídeo ao governo. No final da carta havia ainda o slogan utilizado por Bolsonaro em sua campanha rumo ao Planalto: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Como não poderia ser diferente, uma enxurrada de críticas surgiu de todos os lugares, o que obrigou o ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, a pedir desculpas pelo equívoco e de providenciar uma nova carta, desta vez sem o slogan de campanha. Muitos perfis nas redes sociais publicaram repúdio a tal carta pela presença do slogan de campanha e a publicação de vídeos de crianças sem o consentimento dos pais ou responsáveis, o que ferem leis. Mas outras tantas publicações revelam que ainda há muita gente com baixíssima capacidade de discernir fatos de discussões ideológicas. Muitas pessoas publicaram favoravelmente a carta em suas redes em resposta às publicações de repúdio ao documento. Entretanto, apontavam apenas para o fato de se cantar um hino nacional nas escolas, uma sugestão plausível. Eu disse sugestão plausível. Negligenciaram, porém, os reais pontos de divergência que ocuparam um bom espaço nas redes: as sérias violações às leis. Mas não há nada de tão vergonhoso que não possa ter uma pitada de vergonha a mais. No último dia do mês de fevereiro, o ministro Vélez voltou atrás mais uma vez. Além do slogan retirado na segunda carta, agora foi a vez da gravação de vídeos com os alunos cantando o hino e para o beleléu. Com tanta incompetência para publicar uma só carta, resta-nos agora esperar para ver se o ministro não tomará mais alguma decisão um pouco aconselhável e recuará novamente, e novamente, e novamente, e novamente, e novamente, e novamente. 27 de fevereiro. Em delação premiada, ex-funcionários da construtora OAS disseram que pagaram propinas a 21 políticos, o que custou 125 milhões de reais. A propina, dinheiro público, diga-se de passagem, era conseguido com o superfaturamento de obras, como a do Maracanã e a transposição do Rio São Francisco. Alguns dos 21 citados na delação são nomes de peso da política brasileira, como o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Aécio Neves e Jacques Wagner, que já foi ministro por 4 vezes, deputado federal e é atualmente um dos senadores pelo estado da Bahia.
A lista ainda tem Eduardo Cunha, Eduardo Paes, Eunício Oliveira, Fernando Pimentel, José Serra e mais 13 nomes conhecidos do cenário político nacional. Caso as delações gerem denúncias e eventualmente processos, os deputados e senadores que estão no cargo não terão direito à blindagem jurídica, o famoso foro privilegiado. Isso porque o STF entende que o foro é restrito a crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Flávio Bolsonaro que o diga. Atual senador, Flávio viu seu processo ir para a primeira instância, no qual é apurado se o crescimento patrimonial do político condiz com os recebimentos declarados no seu imposto de renda. O Brasil vive um momento histórico em que grandes empresários, milionários também graças a muito dinheiro público desviado por anos a fio, resolveram abrir seus corações e vomitar o submundo da propina, da corrupção desenfreada e da ganância, onde um seleto grupo se beneficia do sucateamento de bens e serviços públicos. Uma conta muito alta que é paga pelo trabalhador brasileiro. 28 de fevereiro. O ministro Sérgio Moro entrou na onda de seu colega do Ministério da Educação e voltou atrás de uma decisão tomada. Ilona Sabodi Carvalho havia sido convidada por Sérgio Moro para ocupar uma das cadeiras de suplente no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNCPC. Mas seguidores de Bolsonaro nas redes sociais e alguns parlamentares deram um grito após repercussão da indicação do nome de Ilona. E o motivo é que seus pensamentos não são parecidos com os do presidente da República. Ela é uma das signatárias de um manifesto chamado Democracia Sim, que, em resumo, se posicionou contra o recém-eleito presidente Bolsonaro. Além disso, Ilona deixou claro em entrevistas que deu de que é contra o decreto presidencial que facilita o porte de armas. Segundo ela, abre aspas, todos nós queremos viver em um país mais seguro, mas essa segurança não virá com um maior armamento de civis. Fecha aspas. Ilona é diretora do Instituto Igarapé, entidade voltada à segurança pública, e foi secretária executiva da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. Entre 2011 e 2016 foi secretária executiva da Comissão Global de Política de Drogas, onde organizou encontros, debates e declarações para divulgar melhores práticas sobre políticas de drogas adotadas em mais de 30 países. Durante esse período trabalhou ao lado de ex-presidentes como César Gaviria, Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso e Ruth Dreyfus, do empresário Richard Branson, da representante especial da ONU Luiz Arbo e do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan. Colaborou com a produção de documentos referências sobre políticas de drogas, usados tanto na experiência de regulação da cannabis do Uruguai como do Acordo de Paz na Colômbia. Recebeu o prêmio internacional Líder Responsável da Fundação BMW. Em 2015 foi nomeada Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial e desde então participa anualmente dos encontros anuais do Fórum em Davos. Apesar de possuir credenciais mais que suficientes para ocupar a cadeira oferecida por Moro, Ilona pensa diferente do presidente Bolsonaro, fator imprescindível para fazer parte do governo. Talvez alguém com menos qualificação que Ilona, mas que comungue com os ideais bolsonaristas, ocupe a vaga em breve. 1º de março. O motorista Fabrício Queiroz, que foi assessor do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio, aquele senador recém-eleito que é investigado por envolvimento com as milícias do Rio de Janeiro, se manifestou pela primeira vez ao Ministério Público sobre as suspeitas de ilícitos cometidos no gabinete de Flávio, no Rio de Janeiro. Queiroz contou que fazia o gerenciamento financeiro dos salários dos demais servidores da equipe de Flávio, mas negou ter se apropriado indevidamente de qualquer valor. Disse que o dinheiro recolhido por ele com os colegas era usado, entre aspas, para ampliar a rede de colaboradores que atuavam junto à base eleitoral do parlamentar fluminense. Fecha aspas. Bom, para relembrar, Fabrício Queiroz é aquele assessor motorista que movimentou 7 milhões de reais em sua conta bancária no período de 3 anos, sendo que apenas entre os anos de 2014 e 2015 foram identificadas movimentações atípicas de 5,8 milhões de reais. Agora, você já imaginou ser contratado por uma empresa e ao receber o salário, o seu gerente diz que você tem que repassar um bom percentual dele para que ajude a empresa a crescer? E mais, o dono da empresa não sabe do grande empenho de seu gerente em favor do seu empreendimento. Pois é. 2 de março. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou por volta das 8h30 de hoje, no dia 2, no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A Justiça Federal autorizou sua saída para acompanhar o velório do neto Arthur, de 7 anos, falecido um dia antes em decorrência de uma meningite meningocócica. É lamentável que uma pessoa perca sua vida em decorrência de uma doença já tão conhecida, mas que infelizmente ainda faz vítimas pelo mundo.
A saída de Lula para acompanhar o velório e cremação do neto está previsto no artigo 120 da Lei de Execução Penal, que diz: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Afundado em sua profunda estupidez e ignorância, Eduardo Bolsonaro tuita dizendo ser um absurdo Lula ser solto para esse fim e de ser escoltado pela Polícia Federal. Horas depois de ver a idiotice que fez, Eduardo Bolsonaro apagou o tweet e fez um novo, desta vez com conteúdo apenas ignorante. Disse ele que Lula não deveria sair da cadeia para velório, mas que lamenta a morte da criança. Se a frase fosse dita por algum João Ninguém, menos mal, mas foi dita justamente por um advogado e escrivão da Polícia Federal que exerce seu segundo mandato como deputado federal. Mas isso é o reflexo da posição política assumida por Eduardo, o que afeta seriamente sua capacidade de enxergar os fatos sem o viés ideológico. Este foi mais um A Semana em Minutos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E ajude a manter este canal no ar. Acesse apoia-se/ops. A gente se vê na semana que vem.